Olá, pessoal. Por favor, todo mundo com seus fones de ouvido. Sejam todos muito bem-vindos. Então eu vou escolher aqui o Evaldo para cumprimentar todos vocês pessoalmente. É uma honra vocês estarem aqui na nossa palestra aqui no stand da NSTech. Tá? Fico muito feliz de poder contribuir com vocês aqui e pedir para o Papai do Céu me orientar, me iluminar para que eu possa falar uma palavrinha que faça sentido para vocês, vocês possam melhorar a empresa de cada um de vocês, tá bom? Beleza? Estamos prontos? Se eu precisar puxar a orelha um pouquinho, pode? Vocês estão me dando autorização? Né? Porque às vezes os puxãozinhos de orelha, as coisas que a gente vê no dia a dia, é que faz a diferença. Então, ó, um puxão de orelha assim, que trouxer R$1 milhão para o caixa da empresa no próximo ano, está autorizado? Partiu. Então, bora lá. Então, pessoal, eu gosto de começar todos os meus eventos trazendo uma passagem daquele que eu acredito que é o nosso maior. E ele diz o seguinte, em Provérbios 12:1 diz, olha, todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O que quer dizer isso? A interpretação disso é simplesmente o seguinte, aonde tem repreensão e conselho, tem crescimento. Então, já queria, mais uma vez, agradecer vocês aqui, porque muitos são empresários, gestores bem-sucedidos, estão aqui sentados numa cadeira, num banco de aluno, para ouvir aqui um colega de vocês que humildemente está aqui para trazer para vocês uma palavra de conhecimento de quem já atendeu mais de 1000 transportadores, de quem já tem 22 anos de estrada como consultor e de quem já tem mais de 10.000 horas de treinamento somente nessa área de transportes, né? Então, quando a gente está em formação, quando a gente está criando o nosso filho, por exemplo, essas são duas coisas que a gente faz muito, conselho e repreensão. Mas quando a gente é empresário, às vezes quando a gente é líder de uma determinada área, talvez pela nossa posição, né, ninguém chega para nos aconselhar, ou ninguém chega muitas vezes para nos repreender e dar o puxão de orelha que a gente precisa, muitas vezes para acordar e ver aquilo que está, às vezes, um palmo da frente do nosso nariz, mas devido a essa turbulência e os desafios que é o setor de transportes, a gente não consegue enxergar. Legal? Muito bem. Então, a gente sabe que os fretes eles vêm se deteriorando ano após ano nas últimas décadas. Então, o empresário do transporte, até a década de 80, ele ganhava dinheiro se ele era simplesmente trabalhador e honesto. Bastava ser isso, né? Trabalhador e honesto. Se ele fosse trabalhador e honesto, as oportunidades vinham para ele. Muitas vezes ele não era competente. Como assim, Flávio? Não. Tinha muito acidente, gastava muito com manutenção, gastava muito com diesel, tinha frota antiga e mesmo assim ganhava dinheiro. E isso quer dizer o quê? Não quer dizer que ele era competente, quer dizer que o frete tinha margens muito grandes frente aos custos. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer um afago para os nossos patriarcas, para esses caras que desbravaram o transporte e a logística no Brasil. Na verdade, eles eram sim competentes para os desafios que eles tinham naquela época, tá certo? Mas o mundo mudou. Felizmente ou infelizmente, quem vai dar a classificação é vocês, né? O mundo vem sendo cada dia mais competitivo, e aí os embarcadores, os nossos queridos clientes, estão cada vez apertando mais o frete. Desafios na contratação de motoristas são muito grandes. E chegou a hora de muitos transportadores, que até então beiravam a arrogância e a soberba de achar de que eu montei minha empresa assim, aquela música da, como é, Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, não sei o quê. Pois é, empresário Gabriela, né? E hoje, com a graça de Deus, com a ajuda das redes sociais, esse humilde servo de vocês aqui, esse servo do transporte, está aí passando, né, comunicação para vocês, informação para vocês. 4,2 milhões de pessoas me assistiram nos últimos 90 dias. 15,4 milhões de visualizações nos nossos conteúdos nas redes sociais. E a gente espera com isso trazer uma palavra e uma ideia daquilo que vocês podem aprimorar e esse negócio tão bonito que vocês criaram nos últimos anos. Tá legal? Então, se você está nessa categoria do Help, conte comigo de várias maneiras. Com as nossas consultorias e treinamentos pagas,
ou com o nosso Instagram e o nosso YouTube, totalmente gratuito. E aqui também, na NSTech, gratuito aqui para vocês. Olha que maravilha a NSTech me trazer para falar aqui com vocês, né? Isso é muito bacana. Muito bem, então, a pergunta é, por que é difícil a gente reduzir o nosso custo de diesel? É difícil porque, assim como um iceberg, tá? O maior custo do diesel, ele está embaixo daquilo que a gente consegue ver. A parte emersa do iceberg, ela é menor do que a que está submersa. Então, o que é que eu consigo ver no diesel? Basicamente duas coisas. Eu consigo ver a nota fiscal de compra do diesel que eu pago, e quando eu tenho algum processo, eu consigo ver um pouco da média do motorista. Mas existem as grandes oportunidades que estão aqui embaixo e que a gente não consegue ver, tá certo? E aí, eu queria dizer para vocês que por mais difícil que seja a gente gerir uma transportadora, a gente gerir negócios, vocês precisam ter tranquilidade, e eu falo para vocês, né, com experiência de quem já atendeu mais de 1000 empresas, é de que é o seguinte, toda empresa de transportes, para não dizer que toda empresa no mundo, ela tem jeito, ela pode ser lucrativa, desde que o problema não seja o empresário, que o problema não seja o dono. E é óbvio que mesmo quando você é o problema da sua empresa, você pode trabalhar, exercer a sua humildade, entender que não está satisfeito com a lucratividade que o seu negócio está trazendo para você e pedir ajuda. E se você pedir ajuda para mim, eu sempre vou lhe ajudar. Quer seja pago, quer seja gratuito. Tá? Porque esse é o meu propósito de vida, contribuir com o transporte rodoviário de cargas para que ele seja lucrativo e para que as pessoas não se machuquem fisicamente, financeiramente e emocionalmente. Quantas vezes a gente vê famílias desfeitas, casamentos desfeitos, empresas que vão à ruína simplesmente por uma falta de habilidade do empresário de levantar a mão e mostrar que ele é ser humano, que ele é vulnerável e que ele precisa sim de ajuda. E para eu não ficar pagando aqui de senhor perfeito, que de longe eu não sou, dá para ver que eu não sou perfeito, principalmente em relação ao meu físico, né? Que eu sou um cara que sou relaxado com a minha saúde, mas eu quero dizer para vocês que eu, enquanto empresário, tive um pseudo prejuízo de quase 200 mil reais mês passado, porque simplesmente não fiz uma gestão adequada do meu financeiro. Até um ano atrás, a nossa empresa era uma empresa boutique. A gente atendia 5, 6 clientes por mês, nos primeiros 21 anos. Então você sabe o que é uma empresa emitir 5, 6 notinhas fiscal por mês? Pois é, mas graças a vocês, graças ao amor de vocês pelo nosso trabalho, graças ao Papai do Céu, de um ano para cá nossa empresa explodiu. E hoje a gente é visto por milhões de pessoas e com a graça do Papai do Céu, a gente emite muitas notas fiscais ao longo do mês, né? E sabe o que isso acarretou? Acarretou em uma explosão do nosso faturamento. E eu, que vivo para ajudar as empresas de vocês a serem mais lucrativas, deixei de lado a minha própria empresa e não me acompanhei de profissionais e de prestadores de serviço que eu fico o tempo todo orientando vocês. Ei, dá uma chance para o FB, deixa eu mostrar do que a gente é capaz de fazer na tua empresa. Né? Não fica só com aquele cara que está 20 anos contigo, que pode ser que ele não esteja acompanhando o teu ritmo de crescimento. Pois é, aquilo que eu peço para vocês, eu não fiz. Eu trabalhei com um prestador de serviço que está comigo quase desde o começo da minha empresa, ele não acompanhou o desenvolvimento da minha empresa, não fez um trabalho bem feito na área fiscal, e eu paguei caro por isso aí. Pois é. Então eu espero que isso não aconteça com vocês, né? Então não necessariamente a equipe que começa a empresa contigo, ou que está com você há 10, 15, 20 anos atrás, ela vai ser a mesma equipe que vai estar com você nos próximos anos. Porque os desafios de 15 anos atrás são diferentes dos desafios de hoje. Lembra que 15 anos atrás a gente podia rodar quase que de qualquer jeito? Hoje a gente não pode mais. Então o motorista que foi fiel, leal a mim, quando eu abri a minha transportadora, mas ele foi remunerado por isso, afinal de contas ele não trabalhou de graça, né? Não necessariamente pode ser que ele seja eficiente nos dias de hoje.
O caderninho que a gente emitia conhecimento de frete, ele não dá mais hoje. A planilha de Excel que a gente controlava diesel, provavelmente já não dá mais para dar tanto resultado como a gente pode ter nos dias de hoje. Tá certo? Então, nós precisamos entender que os 3 pilares do sucesso de uma transportadora lucrativa, ele se divide basicamente em cultura, estratégia e estrutura. O que é a cultura de uma empresa? A cultura é a alma do dono. Empresa familiar que tem dono, a cultura é a alma do dono. Né? A gente vê muito isso em futebol. Eu não vou falar de São Paulo, né, porque eu não quero polemizar, mas vou falar do Sul. Vai, se tiver algum gaúcho aí e tal, né, vai entender o que eu estou falando. Olha só, tradicionalmente, né, salvo eu sou enganado, mas eu vou ao Rio Grande do Sul desde que eu tinha 9 anos de idade, o Colorado, o Internacional, camisa vermelha lá, ele é um time de mais classe, de mais toque de bola. O Grêmio é um time mais aguerrido, é um time mais pegada. Parece até um time argentino e não um time brasileiro. E quando você vê um jogador que jogou no Inter jogar pelo Grêmio, aquele cara, como um passe de mágica, ele começa a jogar com raça. Pô, mas o que é isso? Ele não é a mesma pessoa? Pois é, mas quando ele veste o manto vermelho, quando ele tira o manto vermelho e veste o manto azul e preto, parece que ele incorpora um personagem de raça. E vice-versa também é o contrário. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o dono da empresa, o empresário, está à frente do negócio, ele normalmente consegue disseminar a alma, os princípios, os valores que ele tem para toda a cadeia da empresa dele. Poxa, Flávio, quem dera que isso fosse verdade. Ah, isso não é a realidade da sua empresa? Não. Então aí vem um outro problema. Pode ser que a maneira como você está comunicando os seus valores esteja destoando daquilo que você acredita. Nós temos um cliente muito grande que ele é um senhor extremamente trabalhador, competente e ele é alucinado por produtividade. É claro que hoje com as regras, os princípios legais, a lei do motorista, né, ele sim trabalha todo direitinho. Mas se não existisse lei do motorista, a regra dele provavelmente ia ser aquela: ó, meu amigo, você não precisa rodar a noite todinha não, mas você estando a 700 km daqui no outro dia tá bom, né? Provavelmente ele faria isso aí. O que é isso aí? É uma cultura de alguém que ama a produtividade, alguém que ama a logística. E claro que tem que ser podado, porque a gente tem que valorizar o nosso motorista, cuidar do motorista, cuidar da segurança do motorista, né? Mas daí você ter 1 hora para ter o seu intervalo de refeição e você ter 1h15, ele pira. Você já tem 11 horas de interstício e o cara fica 11h25, aí o cara pira. E eu disse para ele: senhor fulano, que eu não posso dizer o nome dele aqui, senhor fulano, alguma coisa está desconectada entre o seu cérebro e os seus membros. O cérebro chega para mim e diz: cumprimente o Evaldo com a mão direita. E a minha mão vai até ele e cumprimenta ele com a mão direita. Agora tu imagina se o meu cérebro disser: rapaz, cumprimenta o Evaldo com a mão direita e eu vou com a mão esquerda. Tem um problema. Eu estou com um problema neurológico, né? Um problema neurológico, um problema motor, e é isso que acontece nas empresas. Então, cultura, meus amigos. Cultura é uma das coisas mais importantes da sua empresa. Quanto mais a sua empresa trabalha alinhado à sua cultura, e não aquilo que você quer mostrar para os seus amigos, é naquilo que você acredita e que você é genuinamente. Quanto mais você consegue trabalhar alinhado à sua cultura, mais sucesso você vai ter, mais dinheiro você vai ter. E mais feliz você vai ter. Vamos botar essa felicidade no meio do jogo, né? E sabe como é que eu sei disso? Por conta de mais de 1.000 transportadores atendidos e porque aconteceu na minha empresa. Eu, durante mais de 10 anos, dos 22 anos da minha empresa, eu só trabalhei para multinacional. E eu ganhava muito dinheiro, mas eu não era feliz. Sabe por quê? Porque eu tinha que trabalhar quase que engravatado, muita formalidade. Para eu poder jantar com um amigo meu, tem que perguntar: vem cá, os critérios de compliance, R$ 200, eu posso te pagar um jantar, não sei o que mais lá. Com o transportador é tudo diferente. Evaldo, essa tu vai perder. O Daniel, se eu quiser te convidar para um jantar e vai custar R$ 500, eu posso pagar para você? Você aceita? Aceita.
né? Oh, coisa boa. Daniel, se eu for fazer uma consultoria na tua empresa de gola polo e tênis, você vai me julgar por causa disso? Não. Olha como é diferente, né? Mas tem gente que gosta de trabalhar engravatado, tem gente que gosta de trabalhar todo nos panos, tem gente que gosta de trabalhar com o cabelinho todo arrumado. Eu não sou assim. Então quem é que é o meu público? O transportador. E na hora que eu vim, na hora que eu respeitei a minha cultura, na hora que eu consegui me encontrar, ver que genuinamente eu sou esse cara, eu sou povão, eu sou da galera, gosto de estar no meio da operação, gosto de falar para as pessoas, não gosto que podem a minha língua, né? E quando a gente está nas grandes empresas, é toda aquela formalidade. Parabéns para quem gosta de estar lá. Não é o meu caso. Eu gosto de estar aqui. Legal? Então essa é a primeira grande dica. A segunda dica, estratégia. Estratégia é o que é? É a gente definir, baseado naquilo que eu sou, quais são os tipos de empresas que eu consigo atender. Porque quando eu defino qual é o meu posicionamento estratégico, eu vou dizer, basicamente, no transporte, a gente tem dois posicionamentos. Um posicionamento de excelência operacional, que é esse meu cliente lá, que ele gosta de, né, produzir. Galera do agro, excelência operacional. Pessoal que trabalha com multinacionais de combustível, diferenciação. Não dá para botar para rodar de qualquer jeito, né? Lá você tem uma série de pré-requisitos, motorista tem que andar igual um piloto de avião, né? Motorista demora 60 dias entre a contratação até ele rodar sozinho. É um outro tipo de empresa. E eu vejo muito empresário triste. Sabe por quê? Porque ele é de um jeito e por algum motivo ele direcionou a empresa dele para o outro caminho. Quer seja por dinheiro, quer seja por sucessão, quer seja por uma oportunidade. Não! Não é porque você está no agro que você precisa ficar no agro a vida toda. Não é porque o seu pai montou a transportadora e deixou você no agro que você vai precisar ser no agro se você é um cara de diferenciação. Ou você pode manter as suas conquistas e partir para um outro segmento que case mais com a sua cultura. E aí, uma vez escolhido qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar, a gente vem para a parte de estrutura. E aí, a parte de estrutura, a gente trabalha muito em cima de 3 pilares que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas eu queria mostrar para vocês, né, que para a gente falar de diesel, e aí por isso que eu fiz essa introdução, para a gente falar de diesel, a gente pode sim melhorar o nosso resultado de diesel com qualquer tipo de controle. Pode ser num pedaço de papel, num caderninho, de cabeça, numa planilha de Excel ou em um meio de pagamento, por exemplo, como é esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá certo? Agora, é óbvio que, se eu quero fazer um controle de diesel ou reduzir meu custo de diesel com informações de cabeça, muitas vezes, se eu tiver um só caminhão, eu não consigo, né? Um só caminhão, talvez eu não consiga. Mas imagina com 2, imagina com 20, imagina com 40. Então, faz-se necessário o uso da tecnologia para a gente poder escalar os negócios e a gente poder ir buscar as coisas nos mínimos detalhes. A gente, nos nossos eventos, a gente tem um programa chamado Formação de Gestor de Diesel, que ele é tanto para o empresário quanto para o gestor. Lá, a gente ensina o poder do pequeno. O Nonato que está aqui, ó, na frente, ó, aqui, estão vendo o Nonato aqui? Pois é, esse cara que está aqui, ele fez um estudo, uma vez, muito interessante, numa pizzaria próximo da casa dele, que a gente mostra lá, que mostra o poder do pequeno. Uma pizzaria economizando um sachêzinho de ketchup e maionese, milhares de reais em redução, né? Nós, com o simples fato do motorista aprender, por exemplo, a tirar o pé do acelerador e aproveitar determinadas depreciações da estrada, você já pode economizar muito em relação a diesel. Então nós não podemos desprezar o poder do pequeno. E para a gente poder ganhar, inclusive com o pequeno, a gente precisa escalar e ter precisão. E é por isso que a tecnologia, ela tão é importante. E aí, eu já fui uma pessoa que eu, muitas vezes, achava que o preço do diesel era o custo do diesel. Então, especificamente falando sobre tecnologia e meios de pagamentos, né, eu era uma pessoa ignorante em relação a meios de pagamentos, então eu discriminava meios de pagamentos. E essa foi uma frase que eu disse para um meio de pagamento quando eu fui visitar uma empresa que tinha acabado de me contratar para ser consultor. Apontei para o gerente e disse assim:
eu vou tirar vocês daqui. Né? Porque não é possível que eu, negociando direto com um posto de combustível, eu não consiga preço mais barato do que você, que tem que ganhar dinheiro em cima de mim. E eu estava certo. Acontece que o custo de diesel não é o preço de compra de diesel. O custo de diesel envolve uma série de outras coisas. E quando a gente faz estudos, a gente mostra que quando você tem determinadas variáveis dentro da sua empresa, você consegue ter grandes resultados quando você usa a tecnologia, e o meio de pagamento é uma dessas tecnologias. Tá? Eu vou trazer um case para vocês aqui, mas antes disso, eu queria falar algo que precisa ser dito. Não é? O óbvio, ele precisa ser dito e ser reforçado periodicamente, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. E ontem eu e o Leopoldo fizemos uma palestra pela NSTEC, lá na plenária ali principal, na sala 101, onde a gente dizia que muitas vezes o empresário, o gestor por modinha, ele acaba querendo trazer tecnologias para dentro da empresa dele, quando ele não está fazendo nem o básico. Está uma febre de IA, bacana, muito legal. Mas será que eu estou controlando pelo menos o básico para eu poder estar querendo inventar outras coisas? Né? Então, olha só, prestem atenção, 1000 litros, para quem tem caminhão, sabe que não é quase nada, é só, muitas vezes é um tanque de um caminhão. Né? Um tanque de um caminhão tem mais de 1000 litros a composição do caminhão todo. Principalmente se ele tiver tanque suplementar. Né? Beleza? Olha, 1000 litros pode gerar uma autonomia de 2.000 quilômetros para um veículo 9 eixos. Pode te gerar um frete de 30 mil. Pode ou não pode? Não sei onde é, né? Mas pode. Tá russo o negócio, né? Mas pode. Tá? Mas também ele representa um custo médio. Agora não é mais médio, né? Nos lugares mais baratos do Brasil, ele é 5 mil reais. Nos lugares mais caros tem diesel de 8 reais. Né? Acho que lá no interior do Acre, eu acho que é 8 reais o diesel. Né? Perfeito? Se ele for, ele gera uma emissão, 1000 litros de diesel, gera uma emissão de 2.630 quilos de CO2 na atmosfera. Se ele for derramado num manancial, ele pode acabar com o abastecimento de uma cidade toda. E ele equivale a 119 árvores adultas sequestrando CO2 por um ano. Um ano. Então é importante a gente fazer essas referências, porque você está ali, o caminhão chega de viagem quase vazio, você bota 1000 litros ali nele, vai. Né? E quando você pede para um colaborador seu, ou para o cara lá, um motoboy, comprar uma Neosaldina para você, porque você está com uma dor de cabeça, você entrega uma nota de 50 reais para o cara, na volta você conta o troco. Não conta? Conta ou não conta o troco? Né? E por que quando você recebe 5.000 litros, 10.000 litros de diesel na sua instalação, ou quando o motorista vai abastecer 1000 litros num posto, você não tem os cuidados que você tem quando você recebe um troco de 50 reais? Sabe por que é? Porque é recorrente, é muitas vezes. E isso faz com que o negócio seja extremamente difícil. Tá certo? Olha só, uma das nossas metodologias, chamada de plano de abastecimento inteligente, isso aqui, mostra exemplos aqui, uma relação de placas de nossos clientes. Aqui, a média, a capacidade dos tanques, olha esse tanque aqui, viu? Falei que tem mais de 1000 litros, E antes dele contratar a gente, olha o que acontecia. Isso aqui era o percentual de abastecimento nos tanques deles no local de custo mais barato, que pode ser um posto estrategicamente localizado ou pode ser dentro da garagem dele se ele tem tanque interno. Olha que absurdo isso aqui. O cara botando só 21%. Se ele está botando só 21% do volume do tanque, quer dizer que ele está entrando na garagem com 79% da capacidade do tanque cheio, abastecendo a mais e mais caro. Isso às vezes é R$1 mais caro, 70 centavos, 50 centavos. Então nós estamos falando que em um abastecimento você pode estar perdendo R$500, R$700, R$1.000 por abastecimento. E olha só, depois que a gente implanta a nossa metodologia de cultura, de processo, de procedimento, de pessoas, de tecnologia, de vigilância
Olha o que acontece com isso aqui. Olha só isso aqui. 88, 90, olha só, esse rapazinho aqui. Imagina, esse rapaz aqui devia ter o programa Fidelidade Diamante do posto de combustível onde ele abastecia. Devia ganhar vale sabonete, banho de 5 minutos, massagem nas costas, churrasco. Porque olha isso aqui. Quando a gente não está vendo, ele enchia o tanque no posto, chegava na garagem e só abastecia 38%. Na hora que a gente chamou ele, disse: ei, rapazinho, se tu fizer isso, a gente vai ter que ter uma conversa ali na sala fria. Aí ele passou a abastecer 88%. Que coisa engraçada, né? Será que vocês estão vendo isso aí na empresa de vocês? Querem um desafio? Quem topa um desafio de voltar para suas empresas amanhã, sábado ou segunda-feira e mandar para mim que fez uma relação de todas as placas, da capacidade dos seus veículos, pegou o posto ou o posto interno de onde você tem o menor resultado e passou a fazer isso aqui e veja quanto você vai economizar. Você vai levar 3% de redução de custo de diesel. Se você tem R$1 milhão, 30 mil reais por mês você vai economizar fazendo só isso aqui. Tá certo? Muito bem. Olha esse outro exemplo aqui, tá? Esse é a mesma coisa, mostrando quanto é o prejuízo anual de uma frota, tá? Que, por exemplo, tem 100 veículos e não está aproveitando o abastecimento inteligente. Mais de R$1 milhão de prejuízo. Ah, Flávio, mas 100 veículos é muito. Eu só tenho 20. Tá bom, é 200 mil. Dá para comer uma pizza? O que é que você faria com 200 mil no seu caixa, você que tem 20 caminhões? Dava para melhorar a sua vida, a sua família, e dava para você pegar uma parte disso aqui e distribuir de volta para os seus motoristas, que se eles seguirem aquilo que a gente orienta nas nossas consultorias e treinamentos, ele merece uma parte também, não é verdade? Pois é, igual a isso aqui, a gente tem dezenas de exemplos. Isso aqui é para você, viu, empresário, empresária, você que é gestor e que acha que teu motorista pode andar 120 km por hora e ainda cobra a média do cara. Não pode. Isso mata a gente. Isso gera prejuízo. Não dá para fazer média com caminhão que roda sem controle de velocidade. Tá? Olha o exemplo de motoristas com quilometragem, velocidade médias diferentes. Olha só, motorista A, 61 de média, 88 de máxima. 69 de média, 100 de máxima. 74 de média, 110 de máxima. Olha quanto ele gasta mais de diesel nisso aí. É, mas Flávio, se ele não rodar sem limite de velocidade, eu não faturo. Faturar o quê se tu não tem nem frete? Tu não tem frete, bicho. Por que tu quer rodar desenfreadamente? A lucratividade das empresas, pelo método de transportadoras lucrativas, está em você trabalhar certo. E trabalhar certo é você trabalhar dentro dos limites legais, você economiza diesel, você não expõe o motorista a acidente, você não tem prejuízo, você não tem aumento de seguro, você não coloca a sociedade que está vindo de frente com você num carro pequeno, com 2 crianças, um pai de família e uma mãe de família, em risco. É assim que tu vai ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro em negócios com o jogo do longo prazo, não é mais com o jogo do curto prazo, como tinha transportador que a cada 30 dias comprava um caminhão naquela época de hiperinflação. O jogo mudou. E aí você tem que entender que não dá para ganhar dinheiro no transporte sem estrutura. E o que é estrutura? É tecnologia, processos e pessoas. Ah, Flávio, o empresário da minha empresa, ele não é muito de tecnologia. Tudo bem. Se ele não é de tecnologia, tudo bem. Bote 500 pessoas para trabalhar na empresa que ele vai ter resultado. Tá tudo certo. Ah, não, mas ele não quer botar ninguém. Ah, então ele não consegue botar tecnologia nem pessoas, pois não vai ter processo nenhum que vai fazer ele ganhar dinheiro. Mas a minha empresa nem tem tecnologia, nem tem boas pessoas e o dono é rico. É, mas ele fez esse patrimônio lá atrás. Você pode ter certeza que o patrimônio dele está igual o frete dele, se deteriorando ano após ano. Não dá para ganhar dinheiro em transportes se eu não tiver um equilíbrio. Isso aqui é meu orçamento, ó. O quanto de dinheiro eu vou botar em tecnologia, o quanto eu vou botar em processos e o quanto eu vou botar em pessoas. E aí, muitas vezes, eu não entendo você, empresário do transporte, você que é empresária. Você chega para mim e diz assim, contratar motorista é difícil. Flávio, eu não consigo encontrar um bom gestor de diesel. Flávio, eu não consigo encontrar um bom gestor financeiro. Bem, se você está dizendo que não consegue encontrar boas pessoas, em escala, o que é que você tem que fazer?
diminui a quantidade de pessoas, bota menos gente, mais competente, e isso é um êmbolo, vasos comunicantes, isso é física do segundo grau. Quando eu empurro isso aqui para baixo, se eu quero diminuir o número de pessoas, eu tenho que aumentar os meus processos e aumentar a minha tecnologia. E está vendo por que a tecnologia é mais estreita? Porque ela é mais sensível. Eu baixo um custo violento de pessoas e aumento um custo de tecnologia que não é na mesma proporção e me dá muitas vezes mais resultado. Agora, de novo, quem não esteve na nossa palestra de ontem, eu espero, acho que a Inestec vai colocar essa palestra, alguns temas, algumas flashes dela nas redes sociais, né? Vocês precisam entender que tecnologia não é modinha. É você investir em tecnologia que esteja equacionado com o seu momento. A empresa acabou de abrir. Você investir num TMS, show de bola. Agora você investir numa inteligência artificial preditiva para manutenção, não sei das quantas. Amigo, faz o básico primeiro bem feito, depois tu faz o intermediário, depois tu faz o avançado. É isso que a gente acredita. Legal? Muito bem. Então, quando a gente junta todas essas coisas, a gente quer mostrar um case que aconteceu no Mato Grosso, tá? Com um dos nossos clientes. É um cliente que ele tem 200 frotas e foi um trabalho de 9 meses de projetos. Nós economizamos 231.855 litros nesse trabalho, né? Houve uma redução de custo com o preço do diesel na época de 1.416.000 e nós, olha só, isso aqui é um empresário que tem visão. Na minha visão, o empresário de visão é esse. Economizou 1.400.000, devolveu para os motoristas 511 mil reais em prêmios. Né? Agora, tem gente que acha que pode apertar os motoristas e não dá nada em troca. Por quê? Porque eu não vou pagar premiação para o motorista fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Eu sei que você está certo nesse ponto. Mas o mundo não funciona assim. O teu vizinho está pagando. E assim como aconteceu com a tua esposa e ela contigo, quando o motorista diz sim para você, para a sua empresa, ele está dizendo não para todas as empresas. A minha esposa está aqui. Eu sou casado há 13 anos. Né? Quando eu, mesmo nesse corpinho aqui que não é muito atrativo, as moças, quando eu disse sim para ela, eu disse não para muitas outras moças. Ainda tem moça que ainda gostava, né? Tá certo? E vice-versa. Quando ela resolveu dizer sim para mim, rapaz, deve ser um cara muito inteligente ou bom de papo, né? Pois é, ela resolveu dizer sim para mim e teve que dizer não para todos os outros rapazes. Quando o motorista diz sim para a tua empresa, ela está dizendo não para todas as outras empresas. Então qual é o argumento que tu está dando para ele ele trabalhar só para ti? Porque aqui para nós, né? Parece que tem por ali uma empresa por aí que oferece motorista part-time, né? Eu não acredito nisso, tá certo? Porque motorista tem que ter alinhamento com a sua cultura. E motorista que trabalha na diária, que não valoriza a produtividade, que não valoriza conservar o teu caminhão, como é que você vai ganhar dinheiro com um cidadão desse? Então tu não tem estômago para deixar um motorista parado, mas tu tem estômago para ver ele destruir o teu caminhão e não produzir? Algo para se pensar. Então, olha o que aconteceu nessa empresa aqui. Ganhos de negociação, quase 900 mil reais. E aí existe uma diferença muito grande entre negociar e cotar. Negociar é você saber realmente quais são, o que é que faz parte da composição do preço do diesel, o que é imposto, o que é margem do distribuidor, o que é margem do posto. E cotar, como diz lá no Nordeste, é assim, ei macho, quanto é que está o diesel hoje? Isso não é negociar, não é? Nós pegamos uma consultoria com um grande transportador de Itajaí, uma das empresas que eu mais admiro. E nós fomos fazer um trabalho chamado Consultoria Transportadoras Lucrativas, onde a gente avalia 7, 8 áreas da empresa. Quando a gente chega lá, o dono da empresa chega para mim e diz, Flávio, com diesel não precisa você mexer não. Eu disse, por quê? Se é uma conta importantíssima, eu disse, não, porque com diesel quem controla sou eu. Aí eu disse, não, agora é que eu quero ver. Porque eu tenho uma nano empresa, a minha empresa é desse tamanho, eu sou o dono, eu não controlo quase nada lá. Imagina a tua que é gigante. Dono fazendo controle de diesel, eu quero ver. Né? E ele achava que tinha os melhores preços do mundo, que os motoristas dele são os caras que faziam a melhor média do mundo. E com 2 horas de investigação, a gente viu o que era óbvio. O dono tem um monte de desafio no dia a dia e ele não consegue ter constância e rotina
para fazer o que tem que ser feito e aquilo que um gestor, um executivo competente consegue fazer, né? Muito bem. Olha só, se alguém conhece a empresa, não vou dizer o nome, mas a empresa está ali, ó. Esse aqui foi a nossa festa de confraternização do ganho total de 2 milhões e 300, porque ali teve o ganho de média, aquele ganho de 1 milhão e 400 de média, com mais 800 e cacetada, quase 900 mil, que gerou esse ganho aqui. Esse ganho, até esse ano, ele tinha sido o maior ganho, a maior redução de custo de diesel que tinha sido publicado no Brasil. Mas esse ganho ele foi superado. Ele foi superado porque a gente conseguiu trazer... Deixa eu ver se ele está aqui. Ele até disse que vinha aqui, não está aqui. Não conseguiu chegar. Ele disse que vinha para essa palestra. E nós estamos falando agora de um projeto que o Nonato que está aqui, que é do nosso time, está tocando com maestria. E em 6 meses de trabalho, né? Vocês lembram, né? Esse aqui, ó. Oh, meu Deus. 9 meses, 2 milhões e 300. Claro, uma empresa de 200 caminhões. E agora, com a nova metodologia aprimorada pelo Nonato, em 6 meses de trabalho, 8 milhões e 600 mil reais de diesel. Claro que nós estamos falando da empresa que tem a maior frota dos Correios do Brasil. Mas isso mostra para vocês, né, que quem tem tamanho, os problemas são proporcionais ao tamanho. Então vocês não se iludem, não, só tem uns 5 caminhões, tem uma empresa estrelinha ali, que só vive fazendo propaganda nas redes sociais, ele tem problema também. E o problema dele é proporcional ao tamanho dele, tá? Então, eu queria mostrar com essa apresentação, tá certo? De que ter tecnologia, ela é fundamental. Mas pense o seguinte, que você não consegue hoje ter mais lucro se você achar que é na negociação de frete que tu vai lucrar. Porque os custos eles estão aumentando numa proporção que você não consegue aumentar o frete na mesma proporção. Então você precisa sim melhorar os seus custos de frota. E aí a pergunta é, vamos lá, Transenre, Transenre, pode dizer quanto você gasta em reais com diesel por mês? Um chute aproximado, alguém pode... 1,5 milhão. 1,5 milhão. Se eu dissesse para você que eu tenho uma maneira, junto com o meu time, de você economizar 45 mil reais por mês com diesel, isso fazia diferença no seu caixa, 45 mil reais por mês? Acho que fazia alguma coisa, né? Quem aí tem outro número de diesel por mês? Quanto? 1 milhão e 700. Pois é. Aí você vai, né? Vai dar 5 milhões e 100. 51 mil reais de economia. Dá para comprar um bocado de iPhone, não dá não? Esse que tu ganhou hoje, né? Pois é. Pois isso aqui tudo tá ao alcance de vocês. E aí, cadê as minhas amigas da Indestec? Posso trazer uma oportunidade rapidinho para o pessoal aqui? Posso? Está autorizado. Então, eu queria apresentar para vocês que esse mês ainda, me ajude, nós vamos ter o nosso evento chamado Formação de Gestores de Diesel. É um evento que a gente faz no máximo uma vez por ano. 2026 a gente não sabe se a gente vai fazer. Ele só tem uma vez por ano. É um evento que vai acontecer em Campinas, dia 27 e 28, presencial. Mas se você não tem a oportunidade de estar lá presencial, você pode assistir também online. Essas aqui são algumas das empresas que já fizeram treinamentos com a gente e que já botaram para dentro do caixa de 3% a 17% de redução de custo de diesel. Então, se você quer trazer isso, se você quer ter compra, monitoramento, saber se você está comprando bem, se você quer poder bloquear postos que estão fazendo o trabalho dele, mas estão iludindo o teu motorista com premiações simbólicas enquanto você está pagando uma fortuna de diesel mais caro por estar abastecendo mais lá do que na sua garagem ou num posto de menor resultado e tantos outros benefícios, você não pode ficar de fora desse nosso evento aqui. Nós vamos ter módulos de compra e venda, módulos de gestão de inventário. Pessoal, eu fui durante 11 anos executivo de uma empresa de transporte de combustível. É um inferno, é um câncer. Existem coisas do arco da velha
que não profissionais fazem para roubar diesel que vão entregar nas empresas de vocês. Vocês não podem imaginar o que esses caras tramam. Um dedinho em um caminhão grande pode representar 800 mil reais. Representa 50, 60 litros de diesel. Por compartimento. Por compartimento. Imagina vocês que recebem diesel quase todos os dias. O que é que não pode acontecer? Gestão de consumo. Módulo de viabilidade de tecnologias. Por que é importante a gente ter tecnologia? E muitas outras coisas aqui. Então esse treinamento a gente vai também mostrar para vocês uma série de outros cases. Cases de redução de custo de 3 milhões e 800. Case de gestão de inventário. Olha as perdas que esse cara tinha. Olha o tanto de roubo que esse camarada tinha, né? Quando a gente chegou lá e como a gente deixou. Então assim, você tem uma série de outros cases aqui que eu não vou estar mostrando para vocês. Olha esse case de média usando tecnologia de telemetria. 804 mil reais diretos de redução. E sem perder motorista. Pelo contrário, retendo o motorista, porque parte daquilo ali a gente cria um plano de remuneração variável e você devolve para o motorista. E nós, apesar de atendermos mais de 1.000, temos atendido mais de 1.000 transportadores, são milhares de transportadores no Brasil, pouquíssimos clientes usam a nossa metodologia. Então, quando tu começa a usar a metodologia, os motoristas vão dizer sim para ti e dizer não para os outros, assim como aconteceu com a tua esposa, né? Eu acho que isso seria bastante interessante. Olha o que os caras grandes do transporte falam a nosso respeito, tá? Quem gostaria de ter essa apresentação aí lá no grupo da Inestec? Vocês querem que eu compartilhe com vocês? Legal. Então vocês vão poder ver o Otávio lá da Carvalima, uma empresa com mais de 400 caminhões de carga fracionada, o que é que ele fala da gente. O Diogo lá da Brasil Central, lá do agronegócio, 300 caminhões. O Sérgio da Print Transportes, o cara que tem 1.000 placas lá, o que é que ele fala da gente. Então você vê que esses caras que são grandes, têm tecnologia, eles têm ainda problemas e mesmo assim a gente consegue dar um resultado para eles. Quanto mais quem ainda não tem uma gestão tão aprimorada, tá legal? E aí, eu queria fazer com vocês, né, reforçar dia 27 e 28, e se vocês quiserem saber mais e se interessarem por esse evento, basta escanear esse QR Code aqui e vocês vão entrar em contato com o nosso time. E para quem está aqui no stand da Inestec vendo essa palestra, vai clicar aqui e você vai ver que vai ter 500 reais de desconto no nosso evento. Então você clica aqui, quando você clicar você vai chamar no WhatsApp a nossa equipe e a nossa equipe vai te dar 500 reais de desconto. Tá legal? Beleza? Muito bem. A gente está chegando aqui no final da nossa apresentação, né? E aí a gente vai fazer uma brincadeira agora com vocês.